Segundinho, se você é fora Bolsonaro, eu peço inscreva-se aqui no canal. Olha, vou mostrar aqui uma deputada, Rose de Freitas, do MDB do Espírito Santo. Ontem de manhã, o senador Randolfo Rodrigues, ele anunciou que tinha as 27 assinaturas necessárias para a CPI. O governo Bolsonaro começou a liberar a verba do Bolsolão para ver se alguns senadores não assinariam. Eu vou te dar um exemplo. Todos os senadores aliados do Sérgio Moro estão trabalhando contra a CPI. Sérgio Moro e Bolsonaro, ó, estão de mãos dadas. Alguns até que ficaram famosos na CPI da Covid, Alessandro Vieira, alguns outros, estão contra a CPI. Por que será? Será que eles têm envolvimentos? Não sei. A CPI vai descobrir coisa que a gente não sabe. É para isso que serve a CPI. Aí uma senadora, Rose de Freitas, isso é o que o bolsonarismo só fala disso. E olha, são posts com muitos compartilhamentos. Ó, é gravíssimo a declaração da senadora Rose de Freitas. Ela disse em plenário, ela mentiu. Mentiu mesmo, ela deveria ser presa. Ou presa não pode, né? Mas processada por denunciação caluniosa. Olha o que falou essa senadora no Senado. Eu assinei a CPI e, no entanto, meu nome constava no rol de assinaturas da CPI. O que eu vou pedir para Vossa Excelência? Primeiro, não aconteceu comigo, não fui a primeira. Mas ninguém pode tomar posse da assinatura com expediente digital para colocar o nome de uma pessoa desta casa, qualquer senador que chegou agora, que é dos que estão aqui, para dizer que apoiou tal requerimento. Pois bem, tá aí a senadora dizendo que falsificaram a assinatura dela. Só que tem uma coisa, nas 27 assinaturas da CPI não tem o nome dela. Quer dizer, ela tá criando um fato. Essa senadora bolsonarista do MDB do Espírito Santo, Rose de Freitas é o nome, se ela for candidata esse ano, não sei se será, não votem nela. Pessoa mentirosa. Aí o Randolfo Rodrigues foi lá e mostrou o seguinte, ele mostrou, olha, a assinatura da senadora chegou via, tá aqui o requerimento da senadora, o requerimento dela pedindo para que incluísse a assinatura dela na CPI. Ele falou, a assinatura chegou por meio digital, que é um sistema próprio, que é o sistema chamado CEDOL, que é do Senado. Quer dizer, alguém que tem a senha dela, algum assessor dela, provavelmente a mando dela, e se foi a mando dela ou não interessa, que é assessor dela, com a senha dela, se ela deu a senha para alguém, o problema é dela. Com a identificação dela, entrou lá e pediu. E fez o requerimento, escreveu bonitinho lá e falou, ó, quero a minha assinatura na CPI. Ela foi lá, fez esse escarcéu, tiraram a assinatura dela, outros senadores assinaram e chegaram às 27 assinaturas necessárias. Esse escândalo, provavelmente ela fez de propósito, tá? Só para que você saiba. Provavelmente foi lá, ela pediu para um assessor colocar lá a assinatura. Para quê? Para criar fato. Olha o número de compartilhamentos. Isso no Twitter é coisa alta, viu? Essa eu atualizei mostrando de novo. Essa aqui, líder em fake news. Olha o número de compartilhamentos, de curtidas, de engajamento nisso. Ligaram os robôs a todo o vapor. Essa pessoa não tem nem 10% desse engajamento em posts normais. Isso é robô ligado. Aí ela fala, se a fraude de uma assinatura de uma senadora para abertura de uma CPI de cunho político não é motivo para cassação, o que será? Quem fraudou a assinatura? Aí, há vários posts aqui de bolsonaristas falando sobre isso, falando sobre a assinatura da senadora. Aqui, ó, Biaquices também, ela não tem esse engajamento todo em publicação normal, aí portais bolsonaristas, aí o pessoal da Jovem Pan, quer dizer, o bolsonarismo está, outro, ó, Coronel Tadeu, todo mundo, e o bolsonarismo ligou o gabinete do ódio. Veja, eles não estão tentando se defender das acusações, eles não estão tentando, eles até esqueceram o caso do Adriano da Nóbrega, que o Bolsonaro estava falando sobre ele, aí citou a Marielle sem querer, quer dizer, o ato falho, criminoso do Bolsonaro. Se eu tinha dúvida sobre quem mandou matar a Marielle, eu vou falar, eu não tenho mais, não vou falar quem foi, mas eu já não tenho mais, depois de um vídeo que eu vi, olha, eu não tenho dúvidas. Pois bem, não estão tentando se defender de nada disso, estão atacando a CPI, é desespero puro. Aí eu te falo, se o bolsonarismo tá desesperado assim, olha, vai expor, tem muita coisa que a gente não sabe. Nos últimos dias, pra você ter ideia, áudio do ministro da Educação dizendo que o Bolsonaro indicou 2 pastores, provas de que esses 2 pastores pediam propina em bíblias, em ouro, em dinheiro, em um monte de coisa, tá? Aí, 10 prefeitos, 10 prefeitos delatando os pastores, aí ônibus superfaturados pelo MEC, aí tem mais. Tem agora os kits de robótica, ainda nem fiz o vídeo sobre isso, kits de robótica superfaturados, comprados por um valor pelo menos 10 vezes acima do valor de mercado, de uma empresa
cujo dono é amigo do Arthur Lira. Tem fotos deles juntos, Quem autorizou a compra são 2 servidores do MEC, 2 que também, do Ministério da Educação, indicados pelo Bolsonaro, 2 que também assinaram a compra dos ônibus superfaturados. Esses 2 servidores compraram carros, eles ganham 10 mil por mês e compraram carros de 330 mil reais, quer dizer, 33 vezes o salário deles. Eu te falo, quanto você ganha? Faz uma continha rápida aí. Pensa quanto você ganha líquido, né? Não bruto, líquido, já descontando imposto. Você consegue comprar à vista um carro que custa 33 vezes quanto você ganha? Faz aí a continha rápida, 33 vezes o que você ganha, pega uma calculadora ou faz vezes 3, depois vezes 10. Faz isso, você ganha 5 mil. Você consegue comprar um carro que custa 150 mil? 150 mil é 30 vezes mais. 33 seria 165 mil. Você consegue? À vista? Exato. Eles ganhavam 10 e compraram um carro de 330 mil. Olha só o tamanho da mamata, estão roubando muito. Isso é o que a mídia conseguiu investigar e a gente consegue saber. Agora imagina uma CPI que pode quebrar os sigilos, pode fazer a investigação toda. Faltam 6 meses para a eleição. Se essa CPI começa agora, o mês que vem, quanto mais demorar, pior para o Bolsonaro. Sabe o que acontece? Vai ter, até mais ou menos agosto começa a campanha, os senadores mesmo não vão estar em Brasília há muito tempo. Vai ter bomba contra o Bolsonaro todos os dias. Bomba nova, vão requentar os assuntos que a gente já sabe e terão assuntos novos. Quer dizer, a coisa vai ficar muito feia para o Bolsonaro. Aliados do Bolsonaro avisaram ele ontem à noite. Disseram, Bolsonaro, essa CPI, se for instalada, é o fim do seu governo, tá? Você não vai nem para o segundo turno. As últimas pesquisas já mostram que sem o Sérgio Moro, o Bolsonaro não chega ao segundo turno. O Lula ganha no primeiro turno. Tem pesquisa que mostram, o Bolsonaro está subindo. Isso não interessa. O Bolsonaro pode subir quanto ele quiser. Se ele tirar votos dos outros candidatos e não tirar nenhum voto dos brancos, dos nulos e dos que votam no Lula, o Lula ainda ganha no primeiro turno. O Lula só precisa se manter estável. É isso. E o Lula ganha no primeiro turno só se mantendo estável. Se o Lula não perder 1% dos votos ou 2%, o Lula se mantém ganhando no primeiro turno. Não interessa se o Bolsonaro sobe tirando votos do Moro, do Ciro, do Dória ou de qualquer outro que desista. Então o Bolsonaro está em desespero, porque ele precisa tirar votos do Lula. Isso está difícil para ele. O Lula está estável nas pesquisas, eu mostrei aqui. Há um ano o Lula está estável nas pesquisas, inclusive é sempre na margem de erro, mas pouco a pouco na margem de erro o Lula ainda subiu 5 pontos nas pesquisas. Quer dizer, tá ruim a coisa para o Bolsonaro. Aí vem escândalo atrás de escândalo, os assessores falaram, ó, esquece, você não será eleito. E o pior, ele não sendo eleito, ele sabe, ele vai preso. Eles vão todos presos, esse pessoal. Vão acabar todos presos. Olha o tamanho da bomba contra o Bolsonaro. E aí, começou o Ciro Nogueira, ele é ministro da Casa Civil, ele tem agora a verba toda do Ministério da Economia, ele indica cargos, ele tem tudo, o Bolsolão, tudo. O Ciro Nogueira saiu do Ministério da Casa Civil, ele passou 2 dias inteiros circulando pelos corredores do Senado, indo de gabinete em gabinete, praticamente implorando os senadores, retirem assinaturas, retirem as assinaturas, quem colocou a assinatura, retire. Quem não colocou, não coloque. Não podemos ter essa CPI, não importa o que aconteça. Aí o argumento do bolsonarismo é que é uma CPI de cunho eleitoral. Agora vamos rir um pouquinho do bolsonarismo. Ó, tem um cara, olha só, outro aqui, Leandro Ruschel. Esse é investigado em tudo que é inquérito. Aí eles requentando essa história para atacar a CPI, para que a CPI não aconteça. Aí, o Bolsonaro, ele sempre consegue comprar um cara que se vende muito fácil, é o Rodrigo Pacheco. Ano passado, eu falei aqui há alguns minutos, ano passado, se você quer um vídeo do Thiago dos Reis, irritado, você deve falar, nossa, às vezes o Thiago se irrita. Você quer ver o irritado mesmo? Irritado, falando palavrão. Foi no ano passado, quando o Rodrigo Pacheco não quis instalar a CPI da Covid. Ali foram 2 meses aqui nesse canal, quase todo dia eu xingava o Rodrigo Pacheco de tudo que é nome que você imaginar. Por quê? Porque ele merecia, porque Rodrigo Pacheco hoje tem as mãos cheias de sangue. Pelo menos umas 50, 60 mil pessoas a mais morreram por culpa direta do Rodrigo Pacheco, que não instalou aquela CPI. Que se fosse instalada 2 meses antes, as vacinas chegariam 2 meses antes. Isso salvaria muitas vidas. Provavelmente aquele ator Paulo Gustavo estaria vivo, teria se vacinado. A minha tia que não se vacinou e também morreu em abril estaria viva. Muita gente que morreu entre abril, maio e junho no Brasil, que morreu porque não estava se vacinado ainda, não tinha se vacinado ainda, até julho, agosto depois, morreu por conta de que essa CPI não foi instalada 2 meses antes. Esses 2 meses fizeram toda a diferença. Só que legal.